eu sou a Ingrid e hoje eu vou mostrar pra vocês os lançamentos literários de fevereiro. Finalmente, o primeiro vídeo de lançamentos do ano, e aí eu vou falar hoje pra vocês sobre o de fevereiro. Mas antes de começar o vídeo de hoje, quero pedir, por favor, pra você que não foi inscrito ainda no canal, se inscrevam, deixem um like, porque assim mais gente conhece meu conteúdo e vem aqui conhecer o canal. E muito obrigada se vocês já fizeram isso, e vamos começar o vídeo de hoje. O primeiro lançamento que eu vou falar pra vocês é o lançamento da editora Alfaguara, que vai lançar o livro Ritos de Passagem, que é do William Golding. Eu acho que esse livro já foi lançado e vai ser um relançamento com uma capa nova. E esse daqui, o William Golding, é o mesmo autor de O Senhor das Moscas, que eu tenho esse livro, eu tenho muita vontade de ler esse livro, mas ainda não li. E muita gente conhece, pois é um clássico, né? E tá falando aqui que esse livro mergulha fundo na alma humana para revelar seu lado mais sombrio. O autor mescla a forma epistolar à narrativa histórica para mostrar as fissuras que surgem das diferenças de classes e de cultura, em uma viagem à Austrália no início do século XIX. O livro já foi lançado, sim, está sendo relançamento, mas não sei. Tá falando aqui que foi vencedor do Booker Prize em 1980, então provavelmente é de 1980, enfim. O próximo é A Estrada da Noite, do Joe Hill, que é uma edição de luxo que vai lançar pela Arqueiro. E pelo jeito esse livro também é antigo, eu acho que vai ser um relançamento, né, de edição de luxo. Que tá falando aqui que uma lenda do rock, o cinquentão Judas Coyne, coleciona objetos macabros. Por isso, quando participa de um estranho leilão na internet, não pensa duas vezes antes de fazer uma oferta. O roqueiro arremata um paletó supostamente assombrado pelo espírito do falecido dono. Sempre às voltas com os próprios fantasmas, o pai violento, as mulheres que usou, os colegas da banda que traiu, Jude não tem medo de encarar mais um. Então, parece que é um livro sobre fantasmas e essas coisas. Não entendi muito bem, mas parece ser muito bom. Parece que é um livro sobre vingança. Então, parece ser muito bom e essa edição tá muito linda e parece que é capa dura. Então, nossa, gostei muito dessa nova edição. O lançamento da Arqueiro é O Pequeno Café de Copenhague, da Julie Camplin. Tá falando aqui que esse é o primeiro livro dessa série, ou não sei, de destinos românticos. E, nossa, essa capa tá muito fofinha. Parece que é aqueles tipo de romance clichêzinho, sabe? A Arqueiro costuma publicar esses tipos de livros. E tá falando aqui que em Londres, a assessora de imprensa Kate Sinclair tem tudo o que sempre achou que quisesse: sucesso, glamour e um namorado irresistível, até que esse namorado a apunhala pelas costas e consegue a promoção profissional com que ela tanto sonhava. Com o coração partido e questionando tudo, Kate decide aproveitar uma oportunidade de trabalho para se afastar do ex. Quando topa ciceronear um grupo de jornalistas influenciadores pela linda Copenhague para atender ao pedido de um cliente importante, Kate não imagina os desafios que terá que enfrentar para conciliar tantos egos e exigências. Nossa, então parece ser um romance, né? Eu acho que vai ter romance, né? E aproveitando que está super perto de lançar a nova temporada de Os Bridgertons, a Arqueiro tá lançando livros de edição de luxo dos Bridgertons, que agora eles vão lançar o Conde Enfeitiçado na edição de luxo. E essas edições são muito bonitinhas. A única coisa que eu não gosto muito delas é que elas são pequenas, então pra ler elas não são muito boas, mas pra colecionar, então eu acho elas muito boas. Mas pra ler eu não recomendo, porque eu já vi que elas são bem pequenininhas, então pra mim, por exemplo, é muito difícil ler nesses tipos de livros, porque eu sou bem cega, então... Mas são edições muito bonitas. Esse livro, agora que eu vou falar, eu vi muita gente falando, e é um livro muito bonito, que eu fiquei bem interessada, que vai lançar pela Bertrand Brasil, que é Violeta, da autora Isabel Allende, acho que é assim que se fala.
E esse livro vai contar a história da Violeta, que veio ao mundo em um dia tempestuoso de 1920, a primeira menina em uma família com 5 filhos. Desde o início, sua vida foi marcada por acontecimentos extraordinários. Ainda era possível sentir o efeito da Grande Guerra quando a gripe espanhola chegou ao seu país, pouco antes de seu nascimento. A família saiu ilesa dessa crise, mas não conseguiu enfrentar a seguinte. A Grande Depressão transformou totalmente a vida urbana que Violeta conhecia. Sua família perdeu tudo e foi forçada a se mudar para uma parte mais remota no país. Lá ela cresceu e terá seu primeiro pretendente. Violeta, na sua história, é uma carta à pessoa que mais ama nessa vida, contando decepções e casos amorosos, momentos de pobreza e riqueza, terríveis perdas e imensas alegrias, sempre permeando grandes eventos da história, a luta pelos direitos das mulheres, a ascensão e queda de tiranos e, em última análise, não uma, mas 2 pandemias. Caramba, esse livro parece ser muito bom e parece que é narrado em cartas, né? Então deve ser um livro super rápido de ler, porque como é em cartas, já vai pulando algumas partes, né? Não sei. Nossa, mas parece ser muito bom. Eu fiquei muito interessada e ainda fala de 2 pandemias. O próximo lançamento vai ser da editora Charme, que se chama Uma Duquesa Audaciosa, da Silva Spadoni. Não sei como se fala. E tá falando que Lady Georgina, a jovem duquesa de Kent, acaba de ficar viúva. Convencida por uma amiga, retoma suas atividades na sociedade londrina sem imaginar que uma trama envolvendo uma aposta e o lorde mal afamado de Londres começa a desenrolar. Thomas, o Visconde de Durham, um homem difícil de ser esquecido, é alguém cercado de responsabilidade e que há muito aprendeu a esconder sua verdadeira personalidade sob o manto de libertinagem. Quando uma aposta lhe abre as possibilidades de resolver seu maior problema, ele se arrisca com entusiasmo. No entanto, tudo que parecia simples se torna complexo quando surge em seu caminho a bela e altiva Georgina, uma jovem que também esconde segredos por trás dos doces olhos azuis. Ai, gente, romance de época, né? Como sempre, é nesse estilo. E ainda tem a aposta no meio que fica mais clichê ainda desses romances. Mas a gente adora um clichê, né? Então, e ainda é romance de época, então fica tudo melhor ainda. Então eu fiquei interessada nesse livro também. Agora o lançamento da Galera Record vai lançar o 2º livro da trilogia Legado, que se chama Os Reinos Partidos, que vai ser da Anne Cardin, sim. E parece que é uma edição especial limitada também vai lançar, então já fiquem espertos. Eu já falei sobre o primeiro livro nos lançamentos de eu não sei quando, mas foi no ano passado. E agora tá lançando já o 2º livro. Então parece ser muito interessante essa trilogia. Eu não vou ler a sinopse, pois provavelmente dá spoiler do primeiro livro. Mas eu quero muito ler e também eu quero muito conhecer essa autora, pois muita gente gosta muito dela por causa da Quinta Estação. E então eu quero muito conhecer a escrita dessa autora e eu provavelmente vou começar pela Quinta Estação, mas também tá lançando essa outra série dela e também tem livros únicos dela também. E essa autora tá sendo muito conhecida aqui no Brasil e muita gente tá gostando muito dela e ela tá se tornando a autora favorita de muitos também. O próximo lançamento é O Bosque das Coisas Perdidas, da Shea Ernshaw. Não sei como se fala. E esse livro vai contar a história de uma floresta. Tá falando aqui que quando dorme, a floresta lhe permitirá uma passagem segura, mas se despertada, esteja preparado para correr. Envolvente e sorrateiro, o Bosque das Coisas Perdidas vai te seduzir com a magia e mistérios até que você esteja embrenhado demais em suas páginas para conseguir largar. E tá falando que vai ser coisas sobre florestas mágicas, árvores mágicas e essas coisas. Então parece ser um livro muito interessante, com magia também, né? E eu não sei, eu vi aqui que fala também, acho que sobre fadas. Ah não, tá falando desde os primórdios dos contos de fadas. Então tem algumas coisas a ver ali com contos de fadas também. Então parece ser um livro bem legal, eu achei interessante e essa capa tá muito bonita. O lançamento é da Gutenberg e vai ser As Pequenas Alegrias, da Virginie Grimaldi. E essa capa tá bem assim, simplesinha, que traz uma vibe meio de livros calmos e relaxantes, sabe? Só pra você ler uma coisinha calma, sabe? Não muito séria, mas
Vamos ver sobre o que fala essa sinopse aqui, que tá falando aqui que a maternidade tem muitas facetas a serem exploradas, aspectos que afloram nossas melhores e piores emoções. Com a proximidade de seu aniversário de 50 anos, Elise precisa aprender a lidar com a solidão. Sua filha mais velha vive em Londres e o caçula acaba de se mudar para Paris. Como se não bastasse, sua única companhia para enfrentar o ninho vazio é o cachorro desajeitado e um tanto depressivo. Agora ela deverá encontrar um novo sentido para sua vida e reaprender a não viver em função dos filhos. Nossa, é um livro bem interessante mesmo, que vai se tratar de algo que eu nunca vi nos livros, eu acho, disso, mães tentarem viver após os seus filhos já estarem mais velhos e já terem a própria vida, sabe? Então, parece ser bem interessante. Eu acho que eu nunca li sobre esse tipo de coisa, sobre falando de mães, assim, depois, o propósito delas, né? Porque elas passam um bom tempo ali cuidando dos filhos e depois eles simplesmente crescem e têm a própria vida e ela fica, tipo, sem saber como continuar, né? Que era algo que ela já estava fazendo há anos, que era cuidando do filho. Então parece ser muito legal, muito interessante, eu fiquei muito interessada nesse livro. Outro lançamento é da Harley Quinn, que é o outro lado de tudo isso da Kim, ou do Kim Locke, que tá contando aqui que a casa de Mercy Blaine acabou de pegar fogo. E esse nem é o maior de seus problemas. A casa de Mercy Blaine está pegando fogo, mas ninguém, nem os bombeiros, nem os paramédicos, nem seu não tecnicamente ex-marido, Eugênio, parece entender que este não é o maior de seus problemas. Seu maior problema é que pela primeira vez em 2 anos, Mercy está do lado de fora. Lançada em um mundo que tentava a todo custo ignorar, ela vai para a casa de Eugênio, mas logo percebe que ficar lá não é uma opção. Em meio ao pânico, toma a decisão mais impossível de sua vida: comprar uma van cult vintage e coloca o pé na estrada. Afinal, lá é onde você está. Na companhia de Wasabi, seu salsicha, e de uma passageira um tanto mórbida, Mercy agora precisa enfrentar surtos inoportunos, uma simpática trupe de nômades na terceira idade, um escocês charmoso e um rival inescrupulosa para chegar a Darwin, no norte da Austrália, a mais de 3.000 quilômetros de distância. Parece ser bem engraçado esse livro. E tem cachorro nesse livro, adoro. E um salsichinha ainda. Eu tô vendo que esse livro vem com brindes, acho que parece que são adesivos, eu não sei. Mas são brindes bem fofinhos, que parece ser muito bom. E esse livro aqui tá falando que ele é bem sarcástico e engraçado. Então, são tipos... É um tipo de história que eu me interesso e que, com certeza, se eu ler, eu vou me divertir muito. Então, já tá na minha lista esse livro também. Um livro que eu vi e eu fiquei muito interessada, porque eu já li um livro dessa autora, provavelmente vocês também, porque é um livro bem conhecido. Vai lançar pela Intrínseca, então, Pássaro Branco, da R.J. Palacio, RJ, não sei. E é a mesma autora de O Extraordinário, que tem até filme e tudo mais. E esse livro é incrível, amo demais, e o filme também. E esse livro parece que vai ser uma forma diferente da autora de contar uma história, que parece que é em quadrinhos, que revela um novo lado de Julian, um colega de turma que fazia questão de que Auggie não fosse tratado como um garoto comum. Com belas ilustrações e trechos poéticos, R.J. Palacio retorna ao universo de Extraordinário para reencontrar um capítulo terrível da história da humanidade. Pássaro Branco mostra a importância de manter as memórias vivas e alerta para a necessidade de não silenciarmos as tragédias do passado. Como sempre, a R.J. Palacio, né, como em Extraordinário, ela traz esses questionamentos, essas coisas que são para pensar mesmo, e principalmente com crianças, né? Então eu acho que esse livro vai ser incrível. E um quadrinho, então, vai ser com certeza uma edição maravilhosa. E essa capa já tá bonita, imagina por dentro. A Intrínseca também tá lançando um livro que eu já mostrei na caixinha do Intrínsecos, que é Na Estrada com o Ex, da Beth O'Leary. Então, pra quem viu aquele meu vídeo de abrindo a caixinha do Intrínsecos de dezembro, se eu não me engano, e ficaram interessados no livro, tá lançando agora com a capa normal, com a capa original. Então, eu já contei tudo sobre esse livro, sobre a sinopse, mostrei tudo que veio na caixinha, como sempre eu mostro nos unboxings do Intrínseco. Então, caso vocês não assistiram, vão ver que eu vou deixar aqui nos cards.
E vão lá assistir, caso vocês não assistiram ainda e queiram saber sobre a sinopse, pois eu não vou falar a sinopse aqui, pois eu li a sinopse nesse vídeo, tá bom? Então vão lá e caso vocês se interessam, vão lá comprar o livro, pois parece ser muito interessante. E eu nem preciso saber a sinopse, porque eu já sei a sinopse, né? Mas eu não preciso saber a sinopse, não preciso saber nada. Só de ser a Beth O'Leary eu já vou ler, né? Com certeza. Porque vocês sabem que eu sou simples da Beth O'Leary. E é uma das minhas autoras que eu amo, assim, demais, qualquer livro que ela publique. Pela editora Paralela tá lançando Se Liga, Dani Brown, da Talia Hibbert. Parece que esse livro tá no universo da Chloe Brown, porque parece que são 3 livros que passam no mesmo universo, eu acho, não tenho certeza. Tá aparecendo aqui. E tá falando aqui que é o 2º volume da trilogia Irmãs Brown. E é uma comédia romântica deliciosa que promete seduzir até os leitores mais cínicos, com personagens cativantes, muito charme e uma pitada de amor. Então, faz parte dessa série. Mas parece que não fala do mesmo personagem, fala das irmãs, né? Que pelo jeito são irmãs. Então parece ser muito bom. Eu já vi algumas pessoas lendo e falando que adoram essa história. Eu já vi as pessoas lendo Chloe Brown. Parece que as pessoas estão adorando essa história, que são muito fofinhas, muito divertidas. Então já tá na minha lista também. A editora Universo dos Livros vai lançar o Guia para Não Namorar de Josh e Hazel, da Christina Lauren. Eu já vi o nome dessa autora em algum lugar, não lembro, mas tá falando aqui que esse livro vai contar com uma energia equiparável de uma criança de colo e uma boca mais suja do que um poeiro. Hazel, geralmente íntima e assustada, qualquer homem à sua volta a ponto de eles não reconhecerem seu coração de ouro. Mas Josh, seu grande amigo, não é um homem qualquer. Nessa história é o estilo Friends Two Lovers, de Christina Lauren, autora best-seller de New York Times, conhece a história de 2 opostos que definitivamente não estão namorando, não importa quantas vezes acabem juntos na cama. Então parece ser uma história mais adulta, né? Um jovem adulto, que parece ser muito divertido também. Então já está também nessa minha lista. E eu conheço essa autora de algum lugar, mas eu gostei assim da sinopse desse livro. É clichê, sim, mas ficou interessada. A mesma editora vai lançar A Enxadrista de Auschwitz, da Gabriela Sabe e Daniela Tolezano. E parece que é uma história muito bonita. Falando aqui que os fãs de O Gambito da Rainha e o Tatuador de Auschwitz não podem perder esse romance de estreia incrível. Ambientado na Segunda Guerra Mundial, uma jovem trabalhadora de resistência polonesa detida em Auschwitz como prisioneira política joga xadrez em troca da própria vida enquanto luta para levar à justiça o homem que destruiu sua família. Nossa, então realmente a mistura desses dois. Então parece ser muito bom, gente, parece ser muito interessante. Não é uma história real, né, parece que é ficção. O próximo lançamento é da autora Karen M. McManus, que é a mesma autora de Um de Nós Está Mentindo, e agora ela tá lançando um livro chamado Assim Você Me Mata. Aí eu vi muita gente zoando esse nome desse livro por causa da música do Michel Teló. Achei assim genial. E vai lançar pela Galera Record. Falando aqui que quando Carl, Eve e Matthew resolvem matar alguém um dia particularmente ruim, eles não imaginavam como as coisas poderiam piorar tanto que alguém acabaria morto. Ex-amigos do ensino fundamental, os 3 alunos do colégio Carlton tinham se afastado no ensino médio, mas em uma terça-feira aparentemente comum, suas vidas entrelaçam para sempre, quando decidem seguir um colega que também resolveu escapar das aulas e acabam seguindo até o local de sua morte. Essa autora sempre escreve livros assim de suspense que você não consegue parar de ler do começo ao fim, sabe? Então parece que esse livro também vai ser a mesma coisa e eu fiquei muito interessada. Outro lançamento é o 2º livro de uma série, trilogia ou duologia, não sei, da Sarah J. Maas, autora que eu gosto muito, que é A Casa de Céu e Sopro. É uma série, não sei, mas se chama Cidade de Lua Crescente, que vai lançar pela Galera Record. Eu vejo muita gente muito animada, porque muita gente já leu o primeiro livro e amou, e outras pessoas odiaram, mas não sei. É sempre assim nos livros da Sarah J. Maas, as pessoas amam de paixão ou as pessoas não gostam muito, então, normal.
mas tá lançando o segundo livro, caso vocês já leram o primeiro. Próximo lançamento é da HarperCollins, que se chama Regras para Ser uma Boa Garota, da Candace Bushnell e Kate Cotton, não sei, que tá contando que Mary sempre foi uma boa em seguir as regras implícitas, uma aluna exemplar e editora do jornal da escola. Seu sonho é estudar na mesma universidade que sua avó. O futuro parece brilhante e o Sr. Beckett, ou Bex, como é conhecido entre os alunos, o jovem simpático professor de literatura, parece concordar até que um dia Bex a beija, deixando Mary perplexa. Ela tinha passado a mensagem errada? Será que foi culpa dela? Agora Mary precisa decidir se irá ou não denunciar o professor e lidar com as consequências de sua escolha. Gente, nossa, esse livro parece ser pesado, não sei. Acho que vai ter muitas intrigas, né? Porque é um assunto bem sério. Então, nossa, eu fico muito interessada nesse livro, de verdade. Parece um livro muito bom e que vai trazer, assim, coisas bem sérias. Mas, enfim, tá aí mais um lançamento. E eu estou chocada. O outro lançamento é da Intrínseca, que vai ser Viúva de Ferro. Esse é o primeiro livro, que é Viúva de Ferro, o nome da série. Esse vai ser o primeiro livro da Shiran Jai-Zhao, acho que é japonesa, não sei. Tá falando aqui que em Huaxia, a maior honra concedida a uma garota é sua escolha para a função de piloto concubina. Servas conectadas a pilotos homens para juntos fornecer energia vital às crissálidas. Máquina de guerra gigantes que protege a humanidade dos alienígenas além de grande muralha. Essa conexão mental tão intensa e poderosa entre piloto e concubina com frequência leva as jovens à morte, garantindo à família delas uma recompensa financeira do Estado. Aos 18 anos, Hu Xintian se alista como concubina com apenas um objetivo em mente: vingança. Não deu pra entender muito bem essa sinopse, porque é livro de fantasia, então normalmente livros de fantasia traz toda uma história, todo um contexto, então é bem difícil de entender pela sinopse, mas parece ser bem interessante e tem vingança no meio, né? Então, livros com vinganças dá aquele gostinho melhor. Por último, o último lançamento que eu vou falar aqui pra vocês, gente, é um livro que eu tô mais ansiosa pra ler, sério. Tô muito, muito ansiosa pra ler esse livro, que é Quem Traiu Anne Frank. Gente, tô muito interessada nesse livro. E tá falando aqui que o mistério que durou gerações será revelado. Quem entregou Anne Frank e sua família? Mais de 30 milhões de pessoas leram o diário mais famoso do mundo, escrito por Anne Frank, no período em que morou escondida com sua família em um anexo secreto em Amsterdã durante a Segunda Guerra Mundial. Mas a identidade de quem traiu a sua localização e os denunciou nunca foi revelada, até agora. Emocionante e com um final surpreendente, Quem Traiu Anne Frank traz um relato inédito de meticulosa investigação forense comandada pelo ex-agente do FBI, Vincent Bangkok, para solucionar esse mistério, trazendo a resposta definitiva à pergunta que inquietou milhões de pessoas no mundo inteiro. Gente, eu preciso ler esse livro, vocês não têm noção. E provavelmente vocês que já leram o Diário de Anne Frank, ou já viu filmes, ou já ouviu falar sobre essa menina, assim, incrível, provavelmente vocês vão querer ler esse livro também, então fiquem atentos, pois vai lançar agora em fevereiro e eu quero muito ler esse livro, juro, gente. Provavelmente eu vou ler em futuro bem próximo, porque eu quero muito ler esse livro. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei falar sobre só os lançamentos que eu fiquei mais interessada, como sempre. Então, teve muitos lançamentos esse mês de fevereiro, mas não quis falar sobre todos, pois eu vi só por cima aqueles que eu mais interessei. Então, falei aqui pra vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Nos vemos no próximo. Um beijo. Tchau, tchau.